número 62. Salmo de número 62. Salmos 62. Eu estava lendo esse salmo essa semana e pensei muito sobre ele, pensei muito sobre o tipo de mundo que a gente vive. Por isso eu gostaria de conversar sobre algumas conclusões que eu tirei ao ler esse salmo, e ainda não terminei de estudá-lo, mas por enquanto já é possível trazer aos irmãos algumas conclusões. Vamos ler o salmo. Eu gostaria que os irmãos depois prestassem, se não tivessem a Bíblia aberta, para nós prestarmos atenção em alguns detalhes do salmo, que talvez nos escapem numa primeira leitura. Salmo 62. É um salmo que está dedicado aqui ao mestre do canto, né? Aquele que deveria conduzir o canto na casa do Senhor, segundo a melodia de Jedutum, que é um dos grandes compositores de salmos da Bíblia. O Jedutum aparece em vários outros salmos, e eu creio que este salmo é muito mais um salmo para Davi do que de Davi. Vou explicar. Esse termo, logo no início aqui, de Davi, no hebraico, le Davi, que é a palavrinha lá, essa palavrinha le é uma preposição que ela tem um significado difícil de traduzir, porque ela pode significar tanto de, no sentido de pertencente a alguém, ou proveniente de alguém, como para. Então pode ser, e esse salmo tem todas as características de ter sido composto muito depois de Davi, mas ele foi composto em homenagem a Davi. Então, quando nós temos salmos que foram feitos por Davi, está escrito lá, de Davi. Mas onde nós vemos também de Davi, e principalmente mais à frente, né, a partir do Salmo 42, nós temos salmos mais recentes. Até o Salmo 42 nós temos os salmos mais antigos. É bem possível que esse salmo tenha sido inspirado em algum episódio da vida de Davi. É como se o próprio Davi estivesse dizendo, e por isso ele pode ser aplicado às nossas vidas. Olha o que ele diz aqui: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Ele está dando uma ordem, né? Ele está fazendo aqui um voto, ele está dizendo: espera em Deus, ó minha alma. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós, ó homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida, um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem. De boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante Ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para alguns detalhes que, em princípio, me chamaram a atenção nesse salmo, e do ponto de vista formal. Quer dizer,
Eu li o Salmo e eu já li esse Salmo várias vezes, e essa semana, ao lê-lo e ao lembrar dele, na verdade, eu primeiro me lembrei dele, porque eu vi uma notícia de uma pessoa que havia sido, durante essa semana nós tivemos aí mortes violentas, tivemos atentados, tivemos pessoas que foram baleadas, tivemos no Reino Unido, e eu estava pensando em todas essas coisas, e veio ao meu coração o seguinte sentimento: a gente vive num mundo extremamente destrutivo. Nós vivemos num mundo, e a impressão que nós temos é que as pessoas estão muito mais prontas a destruir do que a construir, a trabalhar do que a ajudar. Até quando querem ajudar, muitas vezes as pessoas vão e buscam não o lado positivo, mas o lado negativo. Vou explicar. Às vezes uma pessoa quer ajudar e vê alguma coisa errada, vê alguma coisa que precisa ser feita, e ao invés de chegar e propor uma solução, normalmente elas vão e contam aquilo que é óbvio. Todo mundo sabe que aquele problema existe. E a pessoa chega e fala: olha o problema. E começa a explicar o problema. E há algumas pessoas que têm o dom de fazer com que um problema pequeno fique enorme. Não é assim? Às vezes, meus irmãos, certos problemas não são tão grandes assim, mas de tanto falarem do problema, de tanto exaltarem o problema, de tanto mexerem com o problema, ele vira quase que a Terceira Guerra Mundial. Eu estava assistindo um documentário essa semana, aliás, são vários documentários, e como no horário que eles passam, eu normalmente não estou em casa, eu vi a chamada do documentário, eu gravei esses documentários, e ontem à noite nós estávamos assistindo todos eles juntos, né? A Bia trabalhou o dia todo ontem, eu estive pela manhã aqui resolvendo algumas coisas, depois à tarde eu peguei para colocar em dia alguns filmes. Assisti um filme antigo, muito bom, que depois se os irmãos quiserem a gente pode assistir junto, chamado Gilda. Conhecem? Gilda, excelente o filme. E depois com a Rita Hayworth, exatamente, né? E tem aquela frase assim: nunca existiu uma mulher como Gilda. Muito interessante o filme. E depois, quando a Bia chegou, nós ficamos assistindo esses documentários. E eu não sei se os irmãos sabem, mas na década de 80, quase nós tivemos a Terceira Guerra Mundial. Quase. Houve muitos momentos depois da Segunda Guerra Mundial, onde o mundo inteiro esteve prestes a uma grande guerra. Um desses momentos foi na crise dos mísseis, em 1961 ou 62, lá os mísseis de Cuba, que o Khrushchev resolveu colocar, Khrushchev resolveu colocar mísseis soviéticos em Cuba, e isso colocou os Estados Unidos em alerta máximo, e foi uma luta muito grande, e o presidente, se eu não me engano, foi o presidente Kennedy, que tratou do assunto e tal, e olha, por pouco, mas por muito pouco, não se desencadeia uma guerra nuclear de proporções destruidoras no mundo inteiro. E isso foi muito comentado, foi muito falado. As pessoas dos Estados Unidos, na década de 60, treinavam para se proteger da bomba atômica. É interessante até ver alguns filmes de treinamento das crianças nas escolas. Eles ensinavam as crianças a entrar debaixo da carteira, botar a mão no ouvido e fechar os olhos para se proteger da bomba atômica. É uma grande besteira, porque não vai adiantar nada. Mas para os irmãos verem como não se tinha ideia, não se tinha o poder que o ser humano tem de destruir. Eu estava com essa coisa na minha mente. E na década de 80, os mísseis da União Soviética que estavam apontados para os Estados Unidos, eles têm um controle. Existe um controle que existia, pelo menos naquela época, um controle de radar que era feito e havia plantão. Então, havia momentos no meio da noite em que um soldado, um oficial, alguém das Forças Armadas ficava responsável de vigiar o radar.
E numa das noites, aquele moço estava sozinho, um oficial que estava lá sozinho, cuidando da vigilância da União Soviética. Ele viu de repente no radar um traço que indicava um míssil vindo dos Estados Unidos para a União Soviética. Ele parou, começou a prestar atenção, ele tinha menos de 4 minutos para tomar uma decisão, não é isso? Era muito pouco. Menos de 4 minutos para tomar uma decisão, porque em 4 minutos aquele míssil estaria numa posição que não haveria mais o que fazer. Ele olhando para aquilo, daqui a pouco mais 3 mísseis aparecem no radar. E ele entra entrevistam ele durante o documentário, e ele entra num pânico. E agora? O que eu faço? Se ele aperta o botão, imediatamente todo o arsenal nuclear da União Soviética seria posto em alerta e pelo menos o mesmo número de mísseis seriam lançados contra os Estados Unidos para retaliação e para, de alguma forma, fazer. Foi durante a Guerra Fria. Ele deixou passar os 4 minutos, ele esperou um pouco mais e de repente os mísseis sumiram da Terra. E mais tarde, na investigação que fizeram e tal, eles descobriram que foi um reflexo dos raios solares que havia provocado a impressão de que 4 mísseis estavam se dirigindo à União Soviética. Foi na década de 80 que fizeram um documentário que passou na televisão, passou inclusive no Brasil, acho que no Fantástico. Quem aí já tinha uma certa idade para entender naquela época deve ter assistido, muitos não assistiram, que foi o dia, como é que é? O dia... É um filme, o dia seguinte. O dia seguinte, onde eles mostravam os resultados de uma guerra nuclear com efeitos especiais. Hoje parecem efeitos muito toscos, né? Mas que na época causou um medo muito grande. Poucas pessoas tiveram iniciativas para mudar essa questão. E eu quero, antes da gente estudar o Salmo, eu quero falar de 3 iniciativas. Uma foi um aviador solitário que saiu da Inglaterra com um avião pequeno e ele resolveu pousar na Praça Vermelha em Moscou. O plano dele era o seguinte: eu vou voando baixo para que os radares não me vejam e eu quero pousar na Praça Vermelha e provar que a Rússia está muito mais perto da gente do que eles imaginam. Esse aviador, ele pousou na Praça Vermelha com o helicóptero chegando, tem lá a cena chegando, e quando ele foi entrevistado, ele foi preso na União Soviética, ficou cerca de 14 meses preso, ele tinha sido condenado a mais tempo, mas de alguma forma foi na era do Gorbachev. O Gorbachev estava fazendo a chamada perestroika. Lembram da perestroika? Perestroika era a abertura da União Soviética. E acabaram perdoando porque a intenção dele era pacífica. Quer dizer, ele fez aquilo para mostrar a gente, tem por que a gente ficar brigando. Não tem por que a gente ficar brigando. A segunda pessoa importante nessa história da aproximação dos Estados Unidos com a União Soviética é que, de certa forma, acabaram com a Guerra Fria e tiraram o emprego do MacGyver, né? E depois que acabou a Guerra Fria, o MacGyver perdeu a graça. Né? Quem assistia MacGyver sabe que ele só lutava contra os soviéticos. Então, acabou a Guerra Fria, o MacGyver começou a fazer ação social, essas coisas, virou um chato. Ninguém mais gostava de assistir o MacGyver. Foi uma nadadora norte-americana, porque ela descobriu que lá pelo Estreito de Bering, que fica lá na Alasca, que é território americano, você atinge a Rússia apenas depois de 4,5 km de mar. A ponta do Alasca está à distância da Rússia, da Sibéria, 4,5 km. Dá para andar a pé. E ela resolveu ir a nado. Só que as águas do Estreito de Bering são águas geladas. E havia um risco muito grande dela morrer nessa travessia. Porque a queda da hipotermia causada por essas águas geladas poderia matá-la. Então foi monitorada e tal. Chegou, ela nadou depois de alguns minutos, ela estava totalmente desorientada, ela nem sabia mais para que lado ela iria ou não. Mas ela nadou, entrou nas águas no verão
verão as águas do Estreito Ibérico dá mais ou menos uns 3 ou 4 graus centígrados. No verão. No inverno é um pouco mais frio. Né? E ela resolveu fazer isso. Depois de alguns minutos nadando, ela já estava desorientada, ela perguntou entre os barcos perto dela, ela perguntou, já estamos na União Soviética? E já falaram, já estamos, e agora não são mais os soldados americanos que cuidam dela, porque a partir do momento que ela cruzou a fronteira entre os Estados Unidos e a União Soviética, os soldados russos foram e pegaram. E ela conta assim, quando eu senti a mão daqueles soldados russos, eles eram quentes, tão quentes quanto os soldados norte-americanos. E eu descobri que eles eram feitos do mesmo material, da mesma carne, e tinham sangue quente, do mesmo jeito que os americanos têm. Mais tarde, o Gorbachev faz referência a essa mulher num dos seus discursos, quando ele está falando dessa necessidade de abertura. A terceira pessoa importante nessa história foi um diplomata norte-americano que escreveu o discurso do presidente Reagan quando ele foi falar no aniversário das portas dos portões de Brandemburgo, na Alemanha. Os portões de Brandemburgo ficavam do lado da Alemanha Oriental. Mas eles costumavam comemorar esse aniversário do lado ocidental. Entre a comemoração e os portões estava o muro de Berlim, que separava as duas Alemanhas. E os diplomatas tinham dito para a pessoa que escreveu o discurso, que o Ronald Reagan ia falar, disse, olha, não mexe com esse negócio do muro, não fala nada do muro, porque esse negócio do muro já está resolvido, ninguém mais liga para isso, esse negócio que não tem mais jeito e tal. E ele estava com essa ideia, mas ele disse que ele saiu com alguns amigos alemães, e no meio da conversa ele resolveu fazer a pergunta, falou, escuta, e o muro? Diz que a mudança entre os alemães foi assim, imediata. Um dos homens que estavam com ele, com raiva, bateu na mesa assim e falou, a minha irmã mora nessa direção, aqui é 2 quilômetros. 2 quilômetros nessa direção. Faz 42 anos que eu não vejo a minha irmã. Faz 42 anos que eu não consigo ver a minha irmã. Por causa desse maldito muro entre nós. E aí ele resolveu escrever um discurso pesado. Ele resolveu escrever um discurso pesado. Foi rejeitado pela diplomacia norte-americana. Os diplomatas norte-americanos disseram, não, esse discurso não serve. Mas o presidente Reagan leu o discurso e falou, é esse o discurso que eu vou fazer. Ia ser ao vivo, não teria como editar o que ele ia falar. E ele então começou a falar da insensatez que significava um muro como aquele, dividindo uma cidade ao meio, dividindo o mundo ao meio. E no final do discurso ele disse palavras que ficaram históricas. Ele disse assim, Senhor Gorbachev, derrube esse muro. Senhor Gorbachev, derrube esse muro. Com tudo isso na cabeça, meus irmãos, eu lembrei desse texto aqui. Esse texto fala de um muro que está para cair. Olha o que diz aqui. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem. Da boca ou de boca bendizem, porém no interior maldizem. Eu estava com todas essas coisas na minha cabeça e eu fiquei pensando, meus irmãos, que embora o muro de Berlim precisasse realmente ser derrubado, e ao se derrubar o muro de Berlim, a história mudou. Eu lembro do dia em que isso aconteceu. Eu lembro que eu assisti as primeiras pedras que foram quebradas no muro. Eu lembro que na época nós tínhamos uma professora alemã, né? Eu e a Bia, nós estávamos fazendo faculdade de letras lá em Araraquara e fazíamos o curso de alemão na faculdade de letras. E como a gente queria realmente aprender alemão, nós arrumamos uma professora para nos dar aula particulares, na Úrsula.
né? O nome dela é Úrsula, mas ela não falava assim, ela falava Dona Úrsula. E a Dona Úrsula era dessas alemãs que tinha vindo há muito tempo para o Brasil, não tinha televisão, ela se reunia muito com a comunidade dela, uma senhora muito inteligente, eu lembrava das conversas que eu tinha com ela, mas quando ela não tinha televisão, ela não sabia do que estava acontecendo, ela não estava acompanhando a notícia, porque depois desse discurso do presidente Reagan, o muro demorou cerca de uma semana ou 15 dias no máximo para cair. Inclusive, houve a ordem, os da Alemanha Oriental correram todos para o muro, porque havia boato, por causa do discurso, de que o muro iria ser aberto, de que a passagem iria ser aberta, e eles todos correram para aquele portão, que era justamente o local onde se passava. Os soldados que estavam ali começaram a ver aquela multidão chegando e foram perguntar para o líder deles, né, para o comandante da guarda, e o que a gente faz? Ele disse, abre a porta, deixa eles passarem. E foi uma noite muito interessante, existem vários documentários sobre isso, porque os alemães orientais, quase todos eles foram para o Ocidente, porque era proibido. E as fronteiras ficaram abertas durante a noite toda. A direção da Alemanha Oriental mandou a notícia para a central da União Soviética, que era uma união de vários países, cujo presidente era o Gorbachev, ele era presidente da União Soviética e não da Rússia. A Rússia era um dos países que compunha aquele bloco, e a ordem que veio de lá fora, deixa aberto. E durante a noite toda, gente da Alemanha Oriental passou para o lado da Alemanha Ocidental, gente da Alemanha Ocidental passou para o lado da Alemanha Oriental, e aquele senhor cuja irmã ele não via há 42 anos, ele foi visitar a irmã, encontraram-se no meio do caminho, outros se encontraram no meio da ponte, choraram, se abraçaram. Quando eles viram, aquela gente toda estava subindo em cima dos muros, estavam começando a derrubar pedras, tirar pedra de um lado, tirar pedra do outro, até que caiu o muro. Até que caiu o muro. E eu fiquei pensando comigo o seguinte, meus irmãos, há muitos muros que precisam ser derrubados, mas há, nesse mundo que nós vivemos, mais pessoas dispostas a construir muros que separam do que a destruir muros que separam. E mais pessoas dispostas a fazer o que esse salmo diz, do que o contrário. O salmo diz assim: até quando vocês vão ficar batendo contra essa pessoa que já está derrubada, ela já está mal, ela já está passando por problemas, ela já está vivendo uma luta tremenda, ela é como um muro que está prestes a cair, ela é como uma parede pendida, uma parede que já está torta. E ao invés de ajudar a escorar essa parede, ao invés de ajudar a reconstruir esse muro, ao invés de ajudar a reconstruir essas pessoas, até quando haverá gente disposta muito mais a derrubar do que a construir? E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa manhã, assim, de maneira muito rápida. Como eu disse, esse salmo tem algumas peculiaridades, né? A primeira delas é que há 3 estrofes no salmo, claramente delimitadas pela palavra somente. Percebam, o versículo 1 começa com a palavra somente. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. O versículo 5, também. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Quando uma mesma frase é repetida numa poesia, isso se chama estribilho, quer dizer, é um coro. É uma palavra que se repete. E depois, no versículo 9, somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fim estirpe. Outra característica interessante é que no primeiro somente, e o primeiro e o segundo somente são muito parecidos, né? Porque eles pegam, o estribilho é muito maior do que a primeira frase. O estribilho inclui, né, o pedido, né, a ordem que se dá à própria alma, dizendo: espera em Deus, espera silenciosa, quer dizer, espera sem reclamar, espera de uma maneira obediente, espera de uma maneira que Deus vai agir. Por quê? Porque Ele é a rocha, porque Ele é refúgio,
Ele não é só um refúgio, é um alto refúgio. Olha o que diz aqui. Porque dele vem a salvação, dele vem a minha salvação, só ele é a minha rocha, só ele é a minha salvação, é o meu alto refúgio e não serei muito abalado. Na segunda vez é quase a mesma coisa com a mudança de uma palavra. Olha só. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. A primeira vez é a salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Eu falei que era uma palavra, mas são duas. Quais são as palavras que mudam? De salvação para esperança e de muito para jamais. Na terceira vez, não é um pedido à alma, é uma constatação. Ele está dizendo, olha, somente vaidade. A palavra vaidade é uma palavra interessante, ela significa vapor. Esse é o sentido da palavra vaidade. A palavra hebraica ali é Abel. Lembram de Abel? Abel é aquele que foi morto por Caim, o irmão de Caim. Abel significa vapor. É aquele vaporzinho que sai da chaleira. Quando você começa a ferver, a água começou a ferver, ela começa a soltar vapor. E é interessante porque, quem nunca fez isso, faz a experiência. Fica olhando para o bico da chaleira, falta do que fazer, né? Ficar olhando para o bico da chaleira. Mas eu fazia isso. Quando minha mãe fazia café, eu ficava olhando para o bico da chaleira, e eu descobri que no primeiro pedacinho não tem, é como se fosse, não tem nada. O vapor ali está tão quente que ele fica invisível. Depois ele fica branco, porque ele baixa para uma temperatura onde pequenas gotículas de água começam a se condensar. Mas aquilo também vai se esfriando e ele se espalha. Então é um vaporzinho que está entre o bico da chaleira, um pouquinho à frente, é um tantinho assim de vapor. Esse tantinho assim de vapor que aparece na chaleira quando a água começa a ferver, os hebreus chamam de Abel. Abel ganhou esse nome porque ele, daqueles homens antigos que viviam 900, 300, 400, 700 anos, ele foi o que viveu menos. Desvaneceu. Ele desvaneceu. Aliás, a palavra Abel significa vapor, desvanecimento. Significa também palha. Significa também restolho. Aquela coisa assim que o vento leva. Vento leva. Não tem valor nenhum, não tem peso nenhum. Por isso lá na frente ele diz que se você pegar tudo que os homens tudo que os homens plebeus, os homens ricos têm, todas as riquezas que eles têm, se você pesar tudo na balança, pesa menos do que Abel, do que esse vapor, do que a palha. Note que esse verso 9 começa com a palavra vaidade e termina com a palavra vaidade. Ele vai dizer assim: somente vapor, somente palha são os homens plebeus, quer dizer, as pessoas em geral, quem não pertence a nenhuma, quem não tem nobreza nenhuma. Mas os de fina estirpe, os nobres, também não valem nada. Se forem pesados na balança, vão pesar muito menos do que aquele vaporzinho que sai da chaleira. Então notem que o Salmo é muito bem trabalhado e ele traz algumas coisas. O que esse Salmo me ensinou durante essa semana, meus irmãos? A primeira coisa que ele me ensinou, e eu quero que os irmãos guardem isso no coração, é que Deus está procurando gente que saiba construir coisas boas e destruir coisas más. Infelizmente, a gente vive num mundo onde existem pessoas que estão mais dispostas a destruir coisas boas e a construir coisas más. Mas o que Deus está procurando e o que Deus quer encontrar, e as pessoas com as quais Deus vai fazer uma grande obra, são aquelas que vivem na contramão deste mundo. São aquelas que são capazes, às vezes, de, com pequenos gestos, fazer coisas que tenham repercussões mundiais. Por isso eu quis citar aquele moço que pegou um avião e foi parar na Praça Vermelha, aquela mulher
nadadora que resolveu atravessar o Estreito de Bering com risco da própria vida, porque ela queria mostrar que os russos, os soviéticos são nossos vizinhos. Por que nós estamos brigando com eles? Por que a gente está ameaçando destruir esse mundo? Simplesmente porque eles são tão poderosos contra a gente? O que está acontecendo? Isso mudou, isso sensibilizou presidentes, isso sensibilizou líderes de grandes corporações, homens cheios de poder, foram abalados por pequenos gestos, porque encontraram pessoas no seu caminho, como aquele rapaz que arriscou a sua carreira diplomática, fazendo um discurso para o presidente, um discurso que foi reprovado pelos seus superiores, que tinha sido dito a ele que não era para ele fazer esse tipo de discurso. Não mexe com essa questão da Guerra Fria. Esse é um assunto que não pode ser falado nesse assunto. Ele resolveu fazer um discurso. O presidente dos Estados Unidos leu aquele discurso, ficou tocado por aquilo e resolveu dizer aquelas palavras. E aquelas palavras tiveram uma repercussão que hoje o mundo mudou. Da década de 80 para cá, meus irmãos, vocês não têm ideia. Quem não viveu aquele período não sabe o que é a Guerra Fria. Não sabe. Não sabe o que foi viver debaixo do terror nuclear. Gente nos Estados Unidos construindo, até hoje existem aí abrigos nucleares, porões de casas que são transformados em abrigos nucleares, totalmente vedados para a pessoa viver ali 30 anos até que a radiação acabe e tal. Que terror as pessoas viveram, porque neste mundo nós encontramos muito mais pessoas dispostas a apertar o botão. Está vindo um míssil dos Estados Unidos para cá, vai destruir tudo aqui. Então, se vai destruir tudo aqui, vamos destruir tudo lá. E não importa se o mundo inteiro acabar por causa disso. Se é para perder, perde todo mundo. Se é para machucar, machuca de vez. Se é para não dar certo, vamos derrubar tudo de uma vez. Se não é do meu jeito, não vai ser de jeito nenhum. Esse é o problema das grandes potências, é um problema no governo. Vocês pensam, toda essa conversa do Marcos Feliciano, não pode, e não sei o que, essa disputa por quem vai ser presidente de qual comissão e tal. Irmão, vocês pensam que isso é feito assim no voto, de maneira democrática? Não, isso tudo já é combinado antes. Isso é uma maneira de dividir, de dar poder. Você sabe por que aumentaram o número de ministérios no Brasil? São 39, até vi uma piadinha esses dias, né? Que a Dilma estava lendo um livro chamado Alibaba e os 40 ladrões. Aí alguém chega para ela e fala assim, escuta, vai fazer 40 ministérios? Ela, não, vai que o pessoal começa a fazer associações aí, e não é bom, não. São 39 ministérios, não há necessidade de tantos ministérios. Mas sabe por que tem 39 ministérios? Porque precisa de cargo para dividir entre os aliados políticos. É preciso comprar voto das pessoas. É preciso que o cara tenha pessoas que ele vai botar naquele emprego, naquele trabalho, para não fazer nada e ganhar milhares de reais. Milhões de reais. Milhares de reais ganho eu. Nós vivemos num mundo, meus irmãos, mais disposto a destruir. Não pensem que esse é um problema só dos grandes esferas, não. Na igreja, às vezes nós encontramos pessoas mais dispostas a derrubar do que a levantar. Nas igrejas, um dos maiores problemas são aqueles fiscais de obras feitas, aqueles que não estavam presentes quando todo mundo estava trabalhando e que chegam depois para dizer que está tudo mal feito. Conhecem pessoas assim? São fiscais de obras feitas. São aqueles que são capazes de descobrir o óbvio. Isso aqui está ruim, hein? Não precisa me dizer, isso eu sei. Estou precisando de gente que me ajude a melhorar.
Nossa, como está sujo aqui, né? Está todo mundo vendo. Eu preciso de gente para ajudar a varrer. Deus está procurando pessoas que sejam construtoras e edifiquem, que sirvam para levantar o ânimo, que façam bem e não façam mal. Porque, meus irmãos, infelizmente, há pessoas que fazem mal no sentido assim de que cansa ficar perto delas. Não é verdade? Pessoa que reclama demais é cansativa. Pessoa que só vê o lado ruim das coisas é cansativa. Pessoa que sempre tem um defeito para apontar é cansativa. Infelizmente a nossa tendência é essa. Mas Deus está procurando pessoas que possam dizer assim: olha, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem o meu refúgio, dele vem a minha salvação, ele é a minha rocha forte, ele é aquele que não vai deixar eu ser abalado. Pode ser que eu seja um pouquinho abalado, então na primeira vez ele disse: não serei muito abalado. Mas se eu continuar firme, eu vou perceber que eu vou ser, não serei jamais abalado. Eu acho muito interessante essa diferenciação que o Salmo faz. No primeiro momento ele diz: não serei muito abalado. Na segunda vez ele vai dizer: não serei jamais abalado. Isso demonstra que houve uma mudança, houve um fortalecimento. Pode me abalar um pouquinho, sim, mas eu vou continuar firme no Senhor, porque eu não vou deixar ser aquecido, não deixarei ser abalado. E não vou entrar nessa daqueles que estão procurando simplesmente o que não tem valor algum, aquilo que acaba com o vento, aquilo que é tão efêmero, aquilo que é tão volátil, aquilo que não tem nenhuma consistência, que no minuto seguinte não estará mais aqui, como o vapor, como a vaidade, como a bela, como a palha que o vento dispersa, como aquilo. Deus está procurando gente, com isso eu quero terminar, que esteja disposto, ou pessoas que estejam dispostas a avaliarem a consistência dos seus atos. Pessoas que tenham coragem de dizer o seguinte: olha, isso que eu estou fazendo agora está ajudando alguém? Está fazendo bem para alguma coisa? Está fazendo bem para alguma pessoa? Está fazendo bem para mim? Não está. Então, o que eu estou fazendo? Essa palavra que eu vou dizer vai ajudar alguém? Vai construir relacionamentos? Vai ajudar alguém a ficar melhor? Vai levantar um coração caído? Vai levantar um joelho que está cansado de tropeçar? Vai curar uma ferida? Não vou dizer. Vou dizer para quê? Por isso Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser aquela que seja boa para edificação, e assim transmita graça aos que ouvem. Meus irmãos, nós estamos cansados de palavras torpes. Palavras torpes são aquelas palavras que são apodrecidas. Eu costumo comparar a palavra torpe com torpedo. Torpedo é aquele negócio que vem por debaixo d'água, ninguém vê. E ele atinge o navio por baixo, explode e afunda o navio. E às vezes ninguém percebe de onde é que veio a bomba. Tem pessoas que têm capacidades de lançarem torpedos, não são torpedos SMS, não. São torpedos de palavras. Gente com quem você conversa e você passa mal nas próximas horas seguintes, porque aquilo faz um mal para você. Aquilo te dá um... Meu Deus! Gente que é capaz de destruir as maiores amizades. Estão cansados de
palavras torpes. Por isso Paulo diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que sirva para destruir, mas somente palavras que sirvam para construir. Esta palavra que eu estou dizendo vai construir algo? Não. Vai destruir? Vai. Então não digo. Isso eu aprendi com a Bia. Às vezes eu chego meio chateado com alguma coisa e tal, ou com alguém, e chegava às vezes, né? Não tem tempo que eu não faço isso. Eu chegava, Bia, estou chateado, não sei o quê. Ela, com alguém que eu gosto, então não me conte, porque eu quero continuar gostando. É verdade. Eu vou desabafar com ela, eu desabafo. Aquela pessoa que talvez tenha me chateado, depois eu me reconcilio com ela. Só que a Bia vai ficar chateada com essa pessoa sem a pessoa saber. Por que eu vou contar para ela? Por que eu vou destruir no coração dela uma amizade que ela tem por alguém que ela admira e de quem ela gosta? Não preciso fazer isso. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão a que for boa para edificação. E assim transmita graça aos que ouvem. Meus irmãos, infelizmente, isso acontece muito, e há muitos cristãos assim, que falam e ao invés de transmitirem graça, transmitem desgraça. Até quando acometereis um homem como se fosse uma parede pendida, um muro prestes a cair? O texto ainda vai mais longe, né? Ele vai dizer assim, deixa eu me achar aqui. Ele continua dizendo o seguinte: só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, da boca bendizem, porém o interior maldizem. Esse é o mundo que a gente vive. Em primeiro lugar, Deus está procurando gente que ande na contramão desse mundo, ao invés de destruir, gente que construa, gente que seja capaz de construir coisas boas e destruir coisas más. Deus está procurando pessoas que não estejam tão preocupados com aquilo que não vale nada, não serve para nada, não acrescenta nada, não faz bem nenhum. O que é que eu continuo fazendo ou falando? Não sei. Uma vez disse Deus, o poder pertence a Ele. E Ele é quem vai fazer com que as coisas que nós fazemos valham a pena. Então, tudo que você fizer, faça em Deus. Porque em Deus está o que é sólido, o que é firme, o que fica, o que não pode ser derrubado pelos homens. Deus está nos convidando a sermos agentes desta transformação que Ele quer fazer nesse mundo.